Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Redentor. Espero que a sua casa esteja debaixo da providência graciosa do Senhor e a paz de Deus esteja reinando em seu lar. Amados, na semana passada iniciamos uma série de estudos, porque pretendemos apresentar à igreja o que chamamos de uma introdução à história da igreja. A nossa meta, o nosso objetivo é conhecer um pouco mais do passado para compreendermos o nosso presente e assim, quem sabe, estamos melhor preparados para o futuro. Convido você a participar conosco desta jornada. Nosso estudo terá essa linha. Primeiramente, vamos abordar a Igreja Apostólica, será o estudo de hoje. Depois vamos seguir adiante, nas próximas semanas, falando sobre a Igreja Antiga. A Igreja Antiga. Depois vamos abordar a Igreja Medieval, suas características, os acontecimentos principais, os personagens principais. E até em nossa etapa de estudo, chegamos à Igreja Reformada. Numa outra etapa, posteriormente, vamos seguir outra série de estudos, tá? Esse é o nosso objetivo. Assim, refletirmos um pouco sobre a história da igreja e aprendermos com ela. O objetivo não é trazer simplesmente informações, o faremos, mas à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, fazemos reflexões para a nossa edificação, para o nosso coração. Que Deus nos abençoe nesta jornada, amado. O tema de hoje será a Igreja Apostólica, ou seja, aquilo que é chamado também de a Igreja Primitiva. Eu prefiro chamá-la de a Igreja Apostólica por causa ainda da presença, do testemunho, ainda muito vivo no primeiro século, sobre os ensinos dos apóstolos, e o exemplo que eles deixaram para aquelas gerações. Tá? Então vamos trabalhar hoje esse tema, a Igreja Apostólica. Tá? Nós vamos falar sobre o começo desta igreja, nós vamos falar sobre o crescimento da igreja, desta igreja apostólica e a vida dentro da igreja, né? A vida dentro da igreja. Obviamente que temos como documentos principais, principal, na verdade, a Palavra de Deus, temos o livro de Atos dos Apóstolos, temos, assim, ainda referências. No século seguinte, vamos precisar dos documentos dos historiadores, dos documentos, né, dos pais da igreja e assim por diante. Que Deus nos ajude nesta jornada. O começo da igreja. Bom, voltando para o início de Atos dos Apóstolos, quando Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, onde ele subiu aos céus, ele deixou uma promessa muito importante a eles, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Esse texto é muito importante, essa referência, esta palavra, esta promessa de Jesus é importantíssima para o que vai acontecer em seguida. Não apenas ali no círculo apostólico, no convívio mais íntimo e próximo de Jesus, não, mas para toda aquela geração. Toda aquela geração será impactada por aqueles homens escolhidos, treinados por Jesus, e a quem Jesus delegou e confiou uma missão, uma tarefa missionária, e a quem o próprio Deus capacitou com a vinda do Espírito Santo. E aí a igreja nasce, ok? A história da igreja é naturalmente aceita como tendo início no dia de Pentecostes, ou seja, por ocasião da festa judaica de Pentecostes, ou seja, anualmente judeus de toda parte iam a Jerusalém para comemorar, para celebrar, para adorar a Deus por ocasião dessa festa.
E foi aí que a promessa de Jesus, lá em Atos 1:8, se cumpriu, se cumpriu. Estando os discípulos reunidos em oração, o Espírito veio sobre eles. Vamos ver um texto bíblico que diz, Atos 2, de 1 a 4, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É muito importante. O início da igreja foi por um ato extraordinário de Deus e a vinda do Espírito capacitando com poder e graça a vida dos discípulos para o cumprimento da promessa, para a tarefa missionária. Isso vai se seguir no livro de Atos dos Apóstolos, com certeza. Assim foi o começo da igreja, a vinda do Espírito sobre os discípulos. Bom, o Espírito Santo então veio sobre os discípulos e eles passaram a testemunhar com intrepidez, com coragem, com ousadia acerca de Jesus, Os irmãos vão de lembrar, sabem disso, que os discípulos estavam um pouco amedrontados, estavam fechados, cuidando um do outro, aguardando as promessas. Mas quando veio o Espírito sobre eles, veio o poder, veio a graça, veio a coragem, a intrepidez, a capacitação dos altos céus. E eles começaram a falar das grandezas de Deus, a anunciar o reino de Deus e falar sobre Jesus. Sobre Jesus. Atos 2 fala sobre isso, né? Sobre essa ação extraordinária. De homens tímidos, acovardados e medrosos, a de repente um grupo de homens corajosos, ousados, intrépidos, falando com convicção, grandeza, coisas acerca do Senhor, as grandezas de Deus. Atos 2:37, no final do sermão de Pedro, que chamou a atenção daquela multidão ali que estava perplexa diante daqueles acontecimentos. Pedro então fala das escrituras, das promessas, do que eles fizeram com relação a Jesus, matando, e depois Jesus os chama ao arrependimento. Aí, assim conclui o sermão de Pedro. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim começa a igreja. E nesse mesmo dia foram batizados cerca de 3.000 pessoas, 3.000 almas, ou seja, um momento marcante, o início da igreja, de uma forma deslumbrante, gloriosa. Desde então a igreja vem proclamando o evangelho de Jesus e assim edificando o reino de Deus na terra. Daquela pequena comunidade, de um grupo de discípulos, já cresceu para cerca de 3.000 e foi crescendo cada vez mais, ampliando o número dos discípulos, né? Atos vai registrar o seguinte, Atos 8:12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Isso foi lá em Samaria. Notem que a pregação dos discípulos foi reino de Deus e o nome de Jesus, não outra coisa. É o Espírito com poder e autoridade para falar do reino e de Cristo. E assim eles o fizeram. Durante 3 meses, Paulo então frequentou a sinagoga, onde falava notem a expressão, ousadamente, dissertando e persuadindo aqueles judeus da sinagoga com respeito ao reino de Deus. Essa mensagem da igreja, o reino de Deus, o reino já veio, o reino está próximo, o reino é chegado, o rei já veio, é Jesus. Que mensagem! Bom, e assim a igreja cresceu.
nasceu ali naquela ocasião, por ocasião da festa de Pentecostes. Notem sempre, Pentecostes é o nome da festa judaica, né? Foi a ocasião em que veio o Espírito sobre a igreja, capacitando a testemunhar com poder. A partir de então a igreja cresceu, pregando o evangelho, anunciando a palavra, pregando a palavra. Atos 9:31 diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Foi assim um crescimento, uma multiplicação dos discípulos contínua, pela graça de Deus. O Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O próprio Deus acrescentava, à medida em que a igreja proclamava, anunciava, pregava o Evangelho de Jesus. A primeira pregação, no entanto, do Evangelho, ali por ocasião de Pentecostes, foram os judeus, sim. A igreja nasceu judaica, nasceu dentro do ambiente judaico. Os primeiros cristãos foram judeus. Com certeza, Jesus era judeu. Os discípulos eram judeus e assim a mensagem primeira foi ali em Jerusalém, aos judeus que vieram à festa. Como hebreus que eram, eles reconheciam Jesus como Messias e o Messias esperado por eles. Portanto, consideravam inicialmente Jesus como o Messias, o Cristo, o Salvador, somente ou principalmente dos judeus. A igreja, e Atos registra isso, essa fase judaica da igreja, onde eles achavam que o evangelho era para os judeus, o Salvador era dos judeus para os judeus. Óbvio que não, que a mensagem de Jesus era para todas as nações, todos os povos, todas as etnias, todas as raças, todas as tribos da terra, né? Eles vão entender posteriormente. Atos 10, 34 a 36, vemos uma experiência marcante na vida de Pedro, para entender essa mudança de conceito, né? Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Isto é revolucionário, essa ideia de que Deus não faz acepção de pessoas e está pronto a aceitar fiéis e crentes de todas as nações para uma mentalidade judaica que considerava os gentios impuros, imundos. Esses conceitos são conceitos dados pela graça de Deus. Pedro finalmente entendeu com a experiência que ele teve lá com Cornélio, o centurião. Aí ele diz mais: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Assim diz Pedro no seu discurso na casa de Cornélio. Muito interessante, né? A igreja caminha anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus. Nenhum outro meio, nenhuma outra mensagem, nenhum outro discurso, jamais. E anunciando, Jesus é Senhor de todos os homens, de todos os povos, de todos aqueles que nele creem, com toda certeza. As autoridades judaicas, então, seguindo a narrativa de Atos, elas ficaram revoltadas pelo discurso de Estevão, e quando foi julgado lá no Sinédrio, e a partir de então eles empreenderam uma forte, violenta, implacável campanha de perseguição contra os cristãos ali em Jerusalém. Isso nós encontramos em Atos capítulo 7 e o início do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, né? Diz assim o texto, versículo 1: e Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E lembre-se de que a igreja já era muito grande em Jerusalém, até essa altura, né? Desde o capítulo 3,
em diante, nós encontramos o testemunho de uma igreja em Jerusalém de 3.000, depois 5.000 discípulos, ou seja, uma igreja que se multiplicava de uma forma gloriosa. E ela foi perseguida e todos tiveram que fugir por causa dessa perseguição e se espalharam então na Palestina, Judeia, Samaria e diante. Mas o irmão há de lembrar o que Jesus disse lá em Atos 1,8, na promessa que deixou aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas na Judeia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Bom, a igreja não estava cumprindo até o momento o mandato de Jesus, o mandato missionário, e aí veio a perseguição. Deus enviou a perseguição. E assim foram dispersos e assim começaram a pregar o evangelho por toda parte. Atos 8 vai falar sobre isso. Os discípulos espalhados começaram a pregar a mensagem do evangelho por todo lugar, aonde eles foram. Não foram por conta de um planejamento estratégico de crescimento da igreja, bem elaborado pelos apóstolos, não. Não foi um trabalho assim, foram fugindo, dispersos. E à medida que eles iam indo para outras cidades, viajando, foram falando de Jesus. Porque foram evangelizando, levando as boas novas, compartilhando sua experiência, seu testemunho, falando de Cristo, naturalmente, com graça, cheio de alegria. Eles viviam isso naqueles dias, cheio de alegria, cheio da presença de Jesus. E assim foram falando de Cristo por todo lugar. É assim que a igreja deveria caminhar também. Todos nós, indo por todo canto, onde estivermos, falando de Cristo, para quem estiver próximo de nós e as oportunidades que nós tivermos. Foi assim que aconteceu. Atos 8, 4 a 5, diz assim, olha: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra, falando. O que aconteceu? Olha, por que estão fugindo? Aí eles falavam, eles contavam por que estavam fugindo, por causa da sua fé em Cristo. Eles encontraram Jesus, eles receberam a mensagem do Evangelho, se converteram pela graça de Deus, eles experimentavam aquilo e era forte no coração deles. Aí conta o capítulo 8, o trabalho maravilhoso de Filipe na cidade de Samaria. Então Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e a narrativa continua mostrando que muitos se converteram pelo trabalho missionário de Filipe ali em Samaria. Os discípulos chegaram então até a grande cidade de Antioquia, na Síria. Então foram mais ao norte. Na Síria, cidade de Antioquia, uma grande cidade, uma das maiores cidades do Império Romano. Um centro comercial, um centro estratégico, porque geograficamente era privilegiado. Pessoas que vinham do Oriente, que iam para a Europa, para a Ásia, ou iam para o Sul, para o Egito, passavam necessariamente nessa região. E Antioquia, então, uma cidade urbanizada, uma cidade rica, né, assim, próspera. Chegaram os discípulos pela primeira vez. E Atos 11 vai contar sobre o nascimento de uma comunidade cristã lá na cidade de Antioquia. Atos 11 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Notem que o motivo, o que os levaram até aquela cidade foi a perseguição, fugindo mesmo. Então os que foram dispersos se espalharam até a Fenícia, que é uma região litorânea, Chipre, ou seja, atravessaram o mar até a ilha de Chipre e chegaram a Antioquia, na Síria. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. É interessante essa fala. Lembra que eu falei que
uma primeira fase da igreja foi judaica. Eles estavam aprendendo ainda, entendendo que o evangelho era também para os outros povos, os gentios, e tinham que passar por um processo de amadurecimento, de aceitação dessa grande verdade, desse mistério de Deus, como Paulo fala na carta aos Efésios, o mistério de Deus que é a salvação dos gentios. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Olha só, uma ponte está sendo levantada agora, não apenas para os judeus, mas para os gregos também. E aí conta o texto, a mão do Senhor estava com eles, então muitos crendo se converteram ao Senhor. É assim que nasce uma igreja. Cristãos chegam em determinada localidade, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito do Senhor, Cristo neles, e assim começa a anunciar, pregar, testemunhar a sua fé. Um crente que é crente não pode deixar de testemunhar a sua fé, jamais, aonde ele estiver. Aonde ele for, tem que testemunhar a sua fé. É uma marca do cristianismo. É uma marca do verdadeiro cristão. Do verdadeiro cristão. E assim aconteceu lá em Atos 11, né? Mais tarde, essa igreja de Antioquia enviou Barnabé e Paulo, os primeiros os primeiros missionários aos gentios, aqueles que foram designados diretamente pelo Espírito Santo, separados por Deus para trabalhar como apóstolos aos gentios. A igreja está dando assim, passando de uma fase, é uma transição. Uma igreja com uma característica mais judaica, agora uma igreja mais aberta, mais universal. Não apenas judeus, mas judeus e gentios. E Deus, na sua soberana graça, ele escolhe um homem como apóstolo aos gentios, chamado Paulo. E esse mesmo Deus tira Paulo de dentro do judaísmo. Tira esse homem formado dentro da mais profunda escola judaica, ortodoxa, piedosa, devota. Era assim Saulo antes. Mas esse homem, que até era perseguidor da igreja, foi escolhido por Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus e usado por Deus para ser um missionário extraordinário do primeiro século, se não o maior dos missionários de todos os tempos, Atos 13, 1 a 3 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: chamo a tua atenção. Quando você ler o livro de Atos, observem a presença, a direção do Espírito Santo na vida da igreja o tempo todo. É como se o Lucas quisesse dizer atos do Espírito através dos apóstolos, porque assim foi. Disse o Espírito Santo àquela igreja: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja respondeu, e assim respondeu à voz de Deus e delegou aqueles missionários para a obra que Deus tinha preparado. Assim, irmão, desta forma, já por volta do ano 100, ou seja, terminando o primeiro século, o cristianismo já estava presente por todo o Império Romano. Todo o Império Romano, na Ásia Menor, na Palestina, na Síria, na Macedônia, já na Europa, na Grécia, em Roma, no Egito, no norte da África e provavelmente lá na Espanha, no extremo da Europa. Já estava lá o Evangelho chegando também no final do primeiro século, e começou aquilo com 12 apóstolos e mais alguns discípulos que foram crescendo e se multiplicando. E é importante sempre destacar que esta grande obra missionária, de expansão, de levar o evangelho por todos os cantos, não foram apenas os apóstolos, mas todos os cristãos convertidos por todo o canto, soldados, comerciantes, pessoas simples, pessoas pobres, pessoas da classe alta,
Esses homens foram usados por Deus para levar o evangelho de Cristo por todo o império. Foram conquistando as cidades, conquistando o império com a presença da igreja por toda parte. A igreja de Cristo, o evangelho de Cristo. É assim que é interessante ver o primeiro século, por isso que eu chamo de a igreja apostólica, o século apostólico. Esse mapa nos ajuda a ver aqui a extensão do Império Romano. Essa linha mostra a extensão do Império Romano, pegando a Europa, a Ásia, um pouco da Mesopotâmia, aqui o norte da África, toda essa região tomada pelos romanos, dominada pelos romanos. E isso é tremendo. Falamos nisso na semana passada, no estudo anterior. E o que é gracioso, poder de Deus espalhando o evangelho, uma região, uma extensão geográfica imensa, sem internet, sem os recursos tecnológicos, nada disso. Mas tinham os homens, tinham as pessoas cheias da graça de Deus, levando e anunciando a salvação em Cristo Jesus por todos os cantos. A grande ferramenta de Deus na evangelização da humanidade sempre foi e será a sua igreja. Será eu e você. Não são apenas os mecanismos que nós temos, né, as técnicas que nós aprendemos, ou o material que nós usamos. Não, Deus usa pessoas, Deus usa você, Deus usa a mim para testemunhar, para falar, para pregar, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meu irmão, faça isso. Minha irmãzinha, jovem querido, desperte, levante, ore a Deus, se coloque nas mãos do Senhor para ser usado por Deus também, como foram tantas pessoas naquele tempo. Bom, em terceiro lugar, vamos ver um pouquinho da vida desta igreja apostólica. Alguns elementos, não todos, obviamente, né? Atos 2, 44 diz assim, apenas um versículo, essa porção é muito interessante, né? Eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, nas orações, eles assistiam à necessidade das pessoas, vendendo até seus bens e dando o valor aos apóstolos, e diz o texto, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Era a marca da igreja chamada primitiva, da igreja apostólica. É estar junto, é comunhão, estar juntos. Tinham tudo em comum, repartiam. Eram irmãos, era uma fraternidade, uma verdadeira fraternidade. Havia uma unidade, uma identificação com Cristo e um com o outro em nome de Cristo. Estavam juntos. Amados, como precisamos resgatar esses conceitos e valores, principalmente hoje em dia, numa sociedade tão individualista, isolando as pessoas, e principalmente com a pandemia, um agravante maior que isolou mais ainda as pessoas. Precisamos resgatar a comunhão entre nós, o estar juntos, estar na igreja. Isso é fundamental para a fé, para a proclamação do Evangelho, para a manifestação do poder do Senhor, para experimentarmos o amor de Deus entre nós e um com o outro. Então, naquele tempo, uma igreja cristã, geralmente era um pequeno grupo de crentes numa grande cidade pagã. Era essa a ideia. Tinham congregações cristãs, né, grupos de cristãos nas cidades, em grandes cidades, que geralmente eram cidades pagãs, né? Era o Império Romano, dominado pela idolatria, pelo paganismo, né? Pelas mitologias, pelas religiões orientais, pelo misticismo nas ruas, toda a cidade. Corinto é uma cidade assim, icônica nesse sentido. Atenas também. Éfeso, então, nem se fala. Uma cidade extremamente pagã. Mas nestas grandes cidades pagãs, nasceram comunidades cristãs, convertidos. Escravos, senhores, judeus, gregos se converteram e formaram esses grupos.
essas comunidades, que eram muito, essa sociedade cristã era totalmente diferente do mundo pagão, do mundo daqueles dias, totalmente diferente. Os cristãos eram diferentes. A ação da graça na vida deles os tornavam diferentes. Nós sabemos disso. Em toda parte havia muita coisa que distinguia um cristão de um não cristão. Isso vai ficar cada vez mais evidente e vai gerar conflitos posteriormente, vai gerar muitas perseguições. Veremos em aulas posteriores, nos próximos séculos, como vai o ódio aos cristãos em determinadas épocas e localidades será muito acirrado e forte, havendo muitas mortes por conta da fé. Mas o que marcava os cristãos, então, e que destacava desse mundo pagão, dominado pela idolatria ou pela filosofia, estilo de vida secular, era, entre outras coisas, o amor entre os crentes. O amor entre os crentes, a comunhão. Isso era fantástico. Isso era algo novo, era algo revolucionário naqueles dias. Uma comunidade de pessoas diferentes em todos os aspectos, na sua história, no seu ambiente, na sua tradição, e de repente formava uma comunidade que se amava e até morria um pelo outro. Isso chamou a atenção, sim, e foi a causa de muitas conversões posteriormente. Os cristãos se tratavam mutuamente como irmãos em Cristo e realmente agiam como irmãos. Então eles assim eram na comunidade que formava na cidade, assim era quando eles viajavam, encontravam outra comunidade de cristãos por toda parte. Havia esta afinidade profunda, verdadeira, autêntica, sincera. Eles cuidavam uns dos outros, eles cuidavam dos doentes, eles cuidavam das viúvas, eles cuidavam dos excluídos, dos desamparados, dos perseguidos. Eles cuidavam, era uma comunidade que cuidavam de si mesma. Isso era fantástico. Isso começou lá no início, já no início em Jerusalém. Mas esse princípio de amor forte entre os cristãos, o amor de Cristo neles, foi uma marca de toda a igreja por toda parte, por toda parte. Atos 4 diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Isso é impressionante. Pode haver sim unidade na igreja e tem que haver união na igreja. Tem que haver união na igreja. Temos que lutar pela unidade da igreja e nunca pela divisão da igreja, ressaltando as diferenças, ressaltando os defeitos das pessoas, ressaltando os problemas, criticando as coisas erradas. Isso não está no espírito de verdadeiro cristão, não. Isso é muito pequeno. É muito pequeno, muito carnal. Não. Cristãos maduros, cheios da graça de Deus, eles encontram na comunidade da igreja unidade. Era, como diz o texto, era um o coração e a alma. Isso supera tudo. Tem que superar todas as coisas, tem que superar as dificuldades, as adversidades. Diz o texto lá, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo era comum. São palavras chaves ali na experiência da igreja apostólica. Tudo lhes era comum. Unidade. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Oh, amados, como precisamos experimentar em nossos dias essa graça na vida de todos os crentes. Orem por isso, orem por mim, orem por você, para que a graça de Deus seja abundante sobre todos os líderes da igreja, todos os pastores, todos os irmãos, a igreja seja uma igreja santa, uma igreja cheia da graça, de amor, de alegria, de paz. É assim a igreja. Dentro da igreja, irmãos, naquele tempo, aquela igreja era fantástica. Aquele momento era fantástico, né? Fantástico. Dentro da igreja, todas as distinções foram abolidas. A cultura daquela sociedade, entendermos a cultura daquela sociedade, né?
daqueles tempos, né, predominava o Império Romano, a estrutura social, havia divisões de classes e havia muitos escravos, muito certo, até por conta das batalhas, né, domínio de uns sobre o reino de outros. Então havia muitos escravos e senhores por toda parte, em todo o Império. Era assim, era uma instituição social aceitável naquele contexto, né? Paulo vai abordar isso nas suas cartas, né? Recomendando um bom tratamento entre escravos e senhores. Porque esse era o ambiente cultural, social. O cristianismo não veio romper com isso. O cristianismo não é uma revolução social. O cristianismo é uma libertação da alma, das coisas mais profundas do ser humano, e capacitando a superar e a vencer os reveses da vida. É por isso que o Evangelho juntou nas igrejas cristãs escravos convertidos e senhores convertidos. Eram irmãos agora. Lembre-se daquela carta tão preciosa do apóstolo Paulo a Filemon. Filemon. E o pedido que Paulo faz a Filemon para que recebesse Onésimo, o seu escravo fugido, mas depois recuperado e transformado e convertido, o recebesse como um irmão em Cristo. Porque assim é o Evangelho de Cristo que supera as diferenças. Ah, se nós entendêssemos isso com mais clareza, aceitando mais as pessoas, com mais amor, com mais misericórdia, entendendo o agir do Senhor naqueles que são convertidos, porque não há diferença de negros e brancos, pobres e ricos, não há diferença de empresários e empregados, não. Todos em Cristo somos uma só família, somos cristãos, né? Somos cristãos. 1 Coríntios 12, 13 diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, que é a igreja, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós, é interessante ser todos nós, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É o mesmo Deus que opera, é o mesmo Espírito que opera na vida de todos nós. Não há diferença. Gálatas 3:28, Paulo fala: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A marca da Igreja Apostólica, nossa unidade em Cristo. Irmãos, vamos preservar a unidade, vamos lutar pela unidade, vamos batalhar pela unidade. Vamos ser irmãos que busquem a paz, a conciliação, o amor. Vamos evitar aquele espírito de divisão, de discórdia, de separação. Isso não é de Deus, não é de Deus. Espírito de crítica, só vê coisa ruim, só vê coisa negativa. Esse discurso não é um discurso maduro, nem cheio de amor e graça por parte de um cristão. A marca da igreja é amor, de verdade e unidade. Havia também uma retidão moral marcante no cristianismo. Aliás, já havia isso no judaísmo. E a igreja nasce dentro desse contexto judaico, né? Tem característica muito interessante. Abordamos na semana passada esse assunto. Os cristãos também se distinguiam por um fervor e uma retidão moral elevadíssimo. É claro, é óbvio. O evangelho transformou suas vidas. O evangelho libertou os homens judeus do seu legalismo religioso e libertou os gentios do seu vazio de vida, da sua idolatria, e juntou os dois e transformou num novo homem. Mas um homem regrado, um homem cheio de graça, abandonando a mentira, as impurezas morais, as questões espirituais, a feitiçaria, a idolatria, e ambos, assim, convertidos, um caráter, uma integridade, uma pureza moral. Esta comunidade chocou o mundo romano. Chocou o mundo romano.
devasso nos seus valores, cada vez mais em decadência, a sensualidade, a impureza moral, o adultério e tantos outros pecados decorrentes naquela sociedade, muitas vezes ligados às próprias práticas religiosas, assim, a prostituição, a lascívia, a impureza. Os cristãos libertos desse contexto era como que uma bolha naquela sociedade, uma referência de integridade, de santidade, de retidão. Assim a igreja no mundo. A igreja no mundo tem que ser assim. A igreja no mundo tem que ser assim, se contrapor tudo errado que está aí fora, todos os desvios morais que há na sociedade. Nós não abraçamos, não, e nem fechamos os olhos, não, estão errados, afrontam a Deus. E a igreja sabe disso. E a igreja reage a isso, e a igreja rejeita o pecado, seja de onde for e por onde passar. As epístolas tanto de Paulo como dos demais apóstolos, mostram a vida dos crentes convertidos, uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Por exemplo, o apóstolo Pedro, na sua carta, diz assim, primeira carta: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Assim eram os cristãos. A exortação de Pedro, que os cristãos convertidos devem ter uma vida exemplar diante dos homens. Os crentes, nós temos que ter uma vida exemplar diante do mundo. Nós temos que ser diferentes, um comportamento diferente. Não podemos abraçar, temos que fugir até mesmo, como diz Paulo, fugir da aparência do mal. Por que isso? Para que na minha vida e na tua vida e na vida da igreja, pelo nosso procedimento, Deus seja glorificado no dia da visitação. Quando Ele voltar, Deus seja glorificado pela minha vida santa, pela tua vida santa, pela vida santa do povo de Deus. Outra marca da igreja era a esperança. Notem, amor, pureza, esperança. Era um povo assim, um povo feliz. Os crentes eram felizes, mesmo sendo perseguidos, presos, martirizados, eles eram felizes, eles glorificavam a Deus. Em todo o tempo, mesmo na tribulação, na perseguição, na prova, no aprisionamento. Você lembra de Paulo preso escrevendo aos Filipenses? Paulo fala das suas algemas que glorificam a Cristo e exorta aqueles crentes em Filipos: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Vocês lembram da experiência de Paulo também lá na cadeia em Filipos? Foi colocado na cadeia, ele e Silas, e de madrugada eles glorificavam, cantavam hinos ao Senhor e foram libertos pelo poder de Deus. Ou seja, esperança é uma marca da igreja, tem que ser uma marca nossa, independente da circunstância, do tempo ruim, das adversidades, dos problemas que existem, são reais. Pandemia é real, os problemas são reais, a crise econômica, a crise política, tantas crises, tantos problemas, mas o cristão não se deixa levar, ele tem algo maior, ele tem uma confiança maior, ele tem esperança no seu coração, que é Jesus Cristo. Um fator predominante na igreja era a expectativa quanto à iminente volta de Jesus em poder, majestade e glória. Você tem essa expectativa? Você tem isso no seu coração? Essa esperança encheu o coração daqueles crentes, fortificando e purificando cada vez mais as suas vidas. Como a igreja precisa ser renovada hoje em dia. Como nós precisamos disso, olhar para os céus e aguardar dos céus a vinda do Senhor, do nosso Senhor, nosso Redentor. Onde tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui está sendo entesourado para fogo, com certeza. O Senhor voltará e vai restaurar todas as coisas.
virá com poder, glória e majestade, na consumação do século, estabelecendo o seu reino, novos céus e nova terra. Ah, amado, que esperança maravilhosa. Colossenses 1:5, Paulo fala: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Tito fala sobre isso também. Paulo falando a Tito, na verdade, né? Ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A igreja sabe o que vai acontecer no fim do mundo. Já ouviu essa expressão? O que vai acontecer no fim do mundo? Olha, eu sei, você sabe. Jesus está voltando e o Senhor vai manifestar a sua glória. O Senhor vai manifestar seu poder e vai reinar. E o Senhor também vai estabelecer o julgamento. E haverão de todos os homens comparecerem perante o Senhor, para a condenação ou para a salvação eterna. Ah, nós sabemos o que vai acontecer. É por isso que nós não temos medo, estamos aí especulando, pensando, o que será, como será? Nós sabemos, louvado seja Deus, por isso nós glorificamos o Senhor, celebramos aleluia. Louvado seja o Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Rei está voltando. E o culto na igreja? Como que era o culto? No começo era nas casas, tá? Nas casas particulares, de casa em casa, de casa em casa. Os cristãos ofereciam sua casa para a reunião da igreja. Era assim que era, não tinha outro jeito, não havia prédios ainda, não havia nem nesse conceito ainda de reunião, um local estabelecido e consagrado para isso. Ainda não, ainda não. Então eles se reuniam, porque a igreja, na verdade, não é o local, não é o prédio que é a igreja são as pessoas. E a igreja se reunia na casa das pessoas. Romanos fala: saudai igualmente a Priscila e Áquila e a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícia da Ásia. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. E assim segue. Outras referências: Nereu e seu irmão Olimpas, saudai Filólogo, Júlia, Nereu e seu irmão Olimpas. E todos os santos que se reúnem com eles. Os santos têm que se reunir. Eu tenho falado muito sobre isso, irmãos, muito, tenho falado. O lugar dos crentes é junto uns com os outros, se reunindo. Se reunindo. Não há crente isolado, não há crente separado, não é esse grupo de desigrejados aí. Nada, não tem nada disso. A igreja tem que se reunir, comunidade, orar, cantar, louvar, bendizer, servir, evangelizar, testemunhar e proclamar a sua fé até a volta de Jesus. Reunidos. Nessas reuniões, o entusiasmo do cristianismo primitivo encontrou livre expressão, sempre que se fortaleciam, né? Encontravam entre os irmãos, na reunião dos irmãos, força para suportar as dificuldades, as tribulações, as perseguições e permanecer firme na fé. E consolando as viúvas, consolando os fracos, consolando os órfãos, que o número aumentava por causa das perseguições, e a igreja cuidava dos seus. E o governo da igreja, é importante isso, esse conceito de unidade da igreja baseado no governo que Deus estabeleceu, a sua igreja. As igrejas naquela época, naquele momento, eram independentes, eram congregações locais, com seu governo próprio, decidindo todos os seus negócios e problemas. Não havia um governo mundial, os apóstolos não estavam lá governando uma hierarquia, não, as igrejas eram locais. Os apóstolos têm a influência espiritual, sua autoridade espiritual, ministrando, pregando, doutrinando a igreja, mas cada comunidade local tinha o seu governo. De que maneira foi isso? Através dos presbíteros, chamados de anciãos e também chamados de bispos. Presbíteros anciãos bispos, porque eram supervisores. Atos 14:23 fala assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Paulo está fazendo isso na sua viagem missionária, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Deus ordena. É de Deus isso. É a instrução do Senhor. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido,
Como é importante a igreja entender a forma de governo. Deus governa a sua igreja através dos instrumentos e da ordem que ele mesmo estabeleceu. Isso não foi criado pelos apóstolos, foi ordem de Deus. Então, depois de orar, consagrar, Paulo ia para as outras cidades e deixava na igreja local os presbíteros para governar e pastorear. E havia os diáconos, que prestavam serviço especial de beneficência. Filipenses 1:1 fala sobre Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, é uma saudação muito interessante de Paulo aqui. A liderança da igreja de Filipos, constituída de bispos, são os presbíteros, bispos/presbíteros, e os diáconos, já estabelecido nessa fase, esses oficiais da igreja. Tá? Então, esse conjunto de oficiais é importante para entendermos a unidade da igreja, o governo da igreja, a ordem. Irmão, a igreja de Jesus, ela não é uma bagunça. A igreja de Jesus não é bagunça. Todos fazem como querem, o que dá no coração, o que o Espírito diz a um e ao outro, assim. Não, a ordem e decência, capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios. Na igreja de Cristo, a ordem e decência, a organização, a governo, isso é de Deus, isso é bíblico, irmão. Não se deixe levar por esses conceitos, né, fora da igreja aí, essas vozes modernas aí, contra a igreja, contra o governo de igreja, contra a liderança da igreja, contra pastores e outras coisas mais. Não se deixe levar com isso, não. Isso não vem de Deus, não. Atendei por vós, diz Paulo, aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes. Olha só, quem constituiu? O Espírito Santo. Foi ele que fez. Vem de Deus, a origem é de Deus. Meu irmão, o governo da igreja é de Deus, então respeite isso. Respeite. Em nome de Jesus. Para pastoreares a igreja que é de Deus. A igreja é de Deus, não é tua, não é minha. Ninguém é dono de nada. Tome cuidado com aquilo que você fala sobre a igreja. A igreja é de Deus, pertence a Deus. São pessoas amadas, escolhidas, justificadas em Cristo. Então tome muito cuidado a falar mal das pessoas, falar mal da igreja, falar mal da liderança. Tome muito cuidado, meu irmão. É algo santo. É a noiva de Cristo, é a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, mais temor em nosso coração, mais amor, mais quebrantamento, mais cuidado com nossa língua, nossa boca e mais obediência à palavra do Senhor. Concluindo, falamos hoje sobre a igreja apostólica. Igreja apostólica, o começo da igreja lá em Pentecostes. O crescimento da igreja é pelo poder do Espírito Santo e pregação da palavra. A igreja se multiplicava de uma forma extraordinária, alcançando ao final do primeiro século todo o Império Romano. A vida na igreja é marcada pelo amor, pela pureza, marcada pelo governo, pela adoração, marcada pela pregação da palavra. Isso, irmãos. E para finalizar, algumas aplicações, algumas reflexões para a gente finalizar o estudo, tá bom? Primeiramente, o Pentecostes. A igreja nasceu historicamente no dia de Pentecostes, quando se cumpriu a promessa de Jesus com a descida do Espírito Santo. E a presença e a direção do Espírito Santo na vida da igreja é a marca da igreja. Observe na sua leitura do livro de Atos dos Apóstolos a expressão, e Pedro cheio do Espírito, e os irmãos cheios do Espírito, e Estevão cheio do Espírito, e Paulo cheio do Espírito, e Filipe cheio do Espírito, e assim segue. Eram homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, porque é assim que a igreja existe. Ela não existe por conta de nossas planilhas, ela não existe por causa de nossas ideias mirabolantes. Ela existe porque o Espírito Santo trabalha nos corações e converte os corações e transforma a vida dos homens e das pessoas. É Deus quem faz a obra. Eu não converto ninguém, você também não.
Então, o nascimento da igreja, a ação da igreja, é obra graciosa, soberana, livre do Espírito Santo na vida das pessoas. É assim o nascimento de uma igreja. Não é fruto do meu trabalho, do seu trabalho, do trabalho dele, aquele que é o fundador, aquele que é o fundador, não. Isso é muito humano, é muito carnal. A igreja é obra do Espírito Santo que vai acrescentando dia a dia pelo poder do Espírito aqueles que serão salvos. Assim vamos ao segundo ponto, o crescimento, uma reflexão interessante. A igreja crescia na medida que pregava com intrepidez o evangelho de Cristo. Ou seja, a igreja crescia, sem o Espírito trabalhando, e a igreja cheia do Espírito pregava, anunciava, proclamava o Evangelho. É a igreja que evangeliza, é a igreja missionária. Assim é a igreja de Jesus. É assim que a quarta igreja tem que ser, assim que toda igreja tem que ser. Uma igreja que evangeliza o tempo todo o tempo. Não apenas nos eventos evangelísticos, nos programas evangelísticos, mas é uma comunidade de crentes que evangelizam o tempo todo. Na feira, no trabalho, na reunião da família, no aniversário, numa celebração de família, num encontro de amigos. É o crente que testemunha, é o crente que aproveita as oportunidades, é o crente que mostra com a sua vida que ele é diferente e faz diferença. E anuncia o evangelho de verdade. E assim a igreja cresce. Ela crescerá cada vez mais se eu e você estivermos comprometidos em trazer pessoas a Cristo. Cada vez mais, trazer pessoas a Jesus, trazer pessoas à igreja, testemunhar, discipular, visitar, evangelizar, orar pelos parentes, pelos amigos. É assim que a igreja cresce. O crescimento vem de Deus. Não vem dos homens, vem de Deus. Através dos homens, mas vem de Deus. Mas se coloque nas mãos do Senhor para pregar esse evangelho. Outra reflexão, a comunhão. A igreja manifestava a graça de Deus o tempo todo, perseverando na doutrina, na comunhão dos santos e na vida de oração. Tudo era comum, havia amor. Cuidavam uns dos outros, cuidavam dos órfãos, das viúvas, dos pobres, cuidavam, havia amor entre eles. Amados, devemos lutar, batalhar pela comunhão da igreja sempre. Faça a sua parte, seja um agente de Deus para a paz na igreja, seja um agente de Deus para o crescimento da igreja. Que Deus te abençoe e te use, meu irmão, nesse sentido. Quarto lugar, a unidade. A igreja preservava a unidade do Espírito governada por oficiais que ministravam e pastoreavam e assistiam os crentes. Já falei sobre isso. Presbíteros e diáconos, cada um com suas atribuições importantes. Presbíteros pastoreando, governando, ensinando, zelando. Os diáconos assistindo os necessitados, os que precisam, os pobres e as viúvas. Assim, a igreja tem uma identidade, ela tem um governo, ela tem uma ordem. Respeitem essa ordem. Respeitem essa ordem. Isso é paz, saúde espiritual. E, quinto, último lugar, na nossa reflexão, a perseverança. A igreja, por causa da sua esperança em Cristo, ela era perseverante, mesmo no meio da perseguição mais profunda, mais violenta, era firme, jamais abandonavam a fé, permaneceram firmes na fé e eram corajosos em seu testemunho acerca de Jesus Cristo. Esperança, amor, comunhão, unidade, que assim seja a marca da igreja contemporânea, da quarta igreja, de todas as demais igrejas. Amém? Que você seja uma bênção assim na vida da igreja, desta igreja. E você, eu e você, façamos parte dessa história aqui, que começou no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. E continua. E continua ainda hoje, até Jesus voltar. E um dia todos nós, todos os crentes de todo o tempo, estaremos juntos nos céus com o Senhor. Louvado seja Deus por isso, amado. Que Deus revista a igreja contemporânea com o poder do Espírito Santo para anunciar com coragem e intrepidez este evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho da graça, até os confins da terra. É o olhar, é a visão, é a tarefa missionária da igreja. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, abençoe sua família, o seu coração, com essa meditação, com essas informações
com essa leitura da história da igreja no seu começo. Na próxima semana, com a graça de bom Deus, se Deus assim o permitir, daremos continuidade e vamos seguir adiante o próximo segundo século. Vamos falar da igreja antiga, o início da igreja antiga, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço.